Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus não estamos sozinhos aqui. Será que o que vemos é a realidade do que somos? Será que não somos alienados? Será que realmente nós temos uma impressão adequada do reino de Deus? Adequada daquilo que nós somos, da palavra do Senhor? Ou será que nos envolvemos com alguma outra coisa parecida, interessante, mas que na verdade está distante da palavra de Deus? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos terminá-lo nessa noite, do verso 12 ao verso 17. Eu peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta para averiguar e assim aprendermos mais da Santa Palavra de Deus. 2 Coríntios 2, do 12 ao 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo agora, meus irmãos, está retornando ao assunto da narrativa anterior, dos seus problemas. Paulo foi sentimental por um momento, tratou das suas emoções aqui. Não que ele vai deixar de fazer isso, mas agora ele vai, de certa forma, finalizar esse assunto aqui, dessa promessa de visita à igreja de Corinto e o cancelamento dessa visita. Então ele está retornando aqui a narrativa das suas atividades. Ele não está mais viajando para Corinto, ele está passando direto ali, dentro do seu caminho para a Macedônia, e ele começa então trazendo alguns pontos interessantes, porque embora ele não tenha declarado aqui tão explicitamente, os coríntios estão bem cientes de que a grande aflição e angústia no coração de Paulo é em relação a eles. Paulo está sofrendo por causa da igreja de Corinto. E esta é a causa que ele estava lá incomodado em Troade. Não só a questão de não ter encontrado com Tito, ele está aflito diante de tudo isso. Então, ele interrompe a narrativa sem relatar esse encontro com Tito, mas, de certa forma, está destacando aqui essa grande aflição que ele tem passado por causa da igreja, esse problema relacional, essa rejeição da igreja, do seu apostolado, da sua autoridade, da palavra que ele ensina. E o ensino sobre o chamado de um apóstolo precisa ser entendido porque ele está inserido no contexto de uma experiência com apóstolos que eles estavam vivendo. O problema de Paulo com Corinto é o problema fundamental da carta, é o fardo de sua preocupação com esta igreja que está rejeitando o evangelho e por isso está rejeitando o seu ministério. Por isso a interrupção da narrativa serve para enfatizar a verdadeira natureza do ministério apostólico. Ele quer mostrar sobre isso, ele quer justificar um ministério apostólico condizente com aquilo que Deus estabeleceu e não necessariamente com os preceitos ou com os interesses de uma igreja. E de uma igreja que está se enveredando para um caminho distinto do evangelho. O caminho apostolar é de sofrimento e de conforto, como ele falou antes. Passa as tribulações, mas também tem vitórias, também tem conforto. Mas Paulo quer trabalhar enfaticamente nessa perícope a ideia do sofrimento. De como o ministério apostólico, e eu faço uma analogia também, porque Paulo também é pastor da igreja de Corinto,
ao ministério pastoral. Qual, então, gostaria de trabalhar sobre o reconhecimento de Deus, ou o reconhecimento do Evangelho em seus ministros. A igreja precisa reconhecer isso. Se ela não tiver uma visão adequada de quem Deus é e da sua palavra, ela será, assim, enganada, iludida, lubriada por ideias de falsos apóstolos, de falsos líderes e de falsos pastores. Por isso, uma igreja deve recordar que o Evangelho é que conduz os apóstolos. Por isso, em primeiro lugar, esse reconhecimento traz uma característica apostolar de incomodado e de limitado em Cristo. Um líder deve ser incomodado e deve entender a sua limitação em Cristo. O verso 12 e o verso 13 vai nos falar um pouco sobre isso. Ele vai enfatizar inicialmente nesse texto a pessoa de Cristo, porque ele diz, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo. É uma ênfase do Senhor. O conteúdo do evangelho é Cristo. O conteúdo do evangelho é o Senhor. A mensagem que ele tem para falar para você ou para você é a mensagem do evangelho. Ele não tem outra coisa. Não tem nada de Paulo. É o evangelho de Cristo. E é nessa condição, como um portador do evangelho, que ele está se colocando diante de Deus. Paulo chegou a Trode por causa do evangelho de Cristo. Paulo não diz explicitamente que veio a Trode para a proclamação de Cristo. Ele veio trazer o evangelho, porque a sua vida não tem distinção do evangelho nesse caso. A sua vida é integral nessa questão. E quando ele coloca o evangelho não apenas em sua boca, mas em sua vida, destaca o seu compromisso com o Senhor. Mas diante desse interesse de chegar a Trode e anunciar ali o evangelho, ou viver o evangelho colocado ali, Paulo tem uma oportunidade de proclamação, ou uma oportunidade de viver esse evangelho. E essa oportunidade foi frustrada por causa dessa preocupação com a igreja de Corinto. Então diante disso, ele cancela a sua visita anunciada antes. E Paulo está, então, diante disso, como ele coloca, uma porta que se abriu para com ele, como uma grande oportunidade a ser dada por Deus, mas Paulo, diante disso, encontra obstáculos. O versículo 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Na verdade, o obstáculo ao ministério, nesse caso, veio do próprio apóstolo. Paulo aqui está admitindo a sua fraqueza. Paulo não conseguiu lidar com tudo isso. Não sei se posso chamar de uma ansiedade, de um sofrimento, ou como é colocado aqui, uma angústia, uma questão relacionada à sua tranquilidade diante de tudo isso, mas nós não devemos ignorar essa admissão de fraqueza do apóstolo. Ele é alguém que está preocupado com a igreja de Corinto, e essa preocupação é tão grande que está atrapalhando o seu ministério em Trode. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Paulo não tem vergonha de falar isso. Há uma admissão de fraqueza, sim. A sua capacidade de responder à própria obra de Deus aqui, aberta, falhou. Paulo não é um herói da fé, ou pelo menos não está se mostrando assim aqui. E ele não tem vergonha de confessar a sua fraqueza e a sua limitação. Bem, entenda que eu não estou advogando de maneira nenhuma que líderes e pastores tenham o salvo-conduto de viver uma vida imoral diante de Deus ou diante da igreja. Não. Mas é preciso reconhecer que existem fraquezas que não vão minar ou que não vão destruir a proclamação do Evangelho, mas que destacam, sim, a fraqueza humana e apostolar ou ministerial de alguém no serviço e na glorificação do Senhor. Isso precisa ser entendido. Isso é exatamente o contrário do que os superapóstolos estavam se mostrando à igreja de Corinto. Paulo usa, talvez, esse próprio exemplo para destacar isso, que ele é fraco. Bonhoeffer também expressa sua fé, ele diz assim: acredito que também nossos erros e falhas não são sem propósito, e que não é mais difícil para Deus lidar com eles do que lidar com as nossas supostas boas obras. Aqui se destrói toda essa adoração dos coríntios pelos superlíderes, pelos poderosos.
E aí é por isso que nós não devemos ficar admirados que o apóstolo não se encaixe no gosto deles. Por isso que o apóstolo não se encaixa, porque há sim uma declaração de fraqueza. A tal ponto que a expressão que ele usa aqui não tenho descanso em meu espírito. E aí há uma questão exegética que eu não quero tanto entrar nesse ponto, mas uns apontamentos do Pillar Commentary me convenceram de que aqui é um presente histórico e ele está dizendo, eu não tenho descanso. Ele está admitindo nesse momento, eu não tenho descanso, eu não tenho paz diante de tudo que está me acontecendo. Por isso ele partiu direto para a Macedônia. Então é uma tensão contínua a permear esse relacionamento do apóstolo com a igreja e é algo que está trazendo uma aflição terrível. Tanto no verso 13 quanto no capítulo 7, lá no versículo 15, esse problema com relação a isso, há a ideia de anunciar sua alegria pela reconciliação que ocorreu por meio de Tito. Mas até então ele ainda está procurando esse conforto. Há uma reconciliação do apóstolo com a igreja, mas até então há uma busca, há um encontro desse conforto que é encontrado mais à frente. Por isso, diante de todo esse contexto, nós observamos que, de certa forma, Paulo falhou ao ministrar o evangelho aqui. Ministrar o evangelho não é apenas... Aí nós podemos partir de um pressuposto de que já existia uma igreja em Troade, porque ele se despede deles e talvez dentro dessa oportunidade, o início de uma igreja. E Paulo, de certa forma, perde essa oportunidade de ministrar o evangelho. E pense bem, ministrar o evangelho não é só proclamar aos perdidos. Evangelizar também é ensinar a igreja. A vida do apóstolo está ligada a isso, a ensinar o evangelho, e se destaca aqui nesse ensino as fraquezas, os fracassos que ele carrega no triunfo de Deus, na glória ao Senhor. Portanto, nós podemos observar diante de tudo isso que o verdadeiro evangelho conduz o testemunho do apóstolo sobre a sua preocupação e sobre a sua fraqueza diante do seu ministério. E isso é um atestado de legitimidade. Paulo está querendo ensinar a igreja assim. A igreja precisa olhar para esse ministério pastoral e enxergar, sim, a força do evangelho, a glória do Senhor, isso é uma prerrogativa fundamental, mas ao mesmo tempo não deixar de ver a fraqueza, não deixar de ver a preocupação e a limitação destes. Porque a glória está em Cristo, no seu poder. E isso precisa ser diferenciado de líderes, de apóstolos, aqui no caso o ministério pastoral. A igreja precisa ter esse discernimento para entender o que é legítimo, o que realmente está trazendo glórias ao Senhor, ou aquilo que necessariamente não vem do Senhor e busca simplesmente adoração a ícones e a grandes líderes. A sua preocupação, Paulo coloca aqui, ela é sincera. Imagine um vaso muito bonito que quebrou-se e alguém colou. Geralmente, quando você pega esse vaso bonito, e aí você pega esse vaso e conduz ele a uma luz do sol, e aí você coloca, você talvez sem muita dificuldade encontrará, você enxergará as rachaduras. Quando Paulo fala que ele está falando em sinceridade, ele está falando que você pode colocar meu ministério diante da luz. Você tem ideia do peso que é isso? Você tem ideia do que Paulo está dizendo para a igreja? Que mesmo que ele não tenha vergonha de suas fraquezas, de suas limitações, todas as suas afeições e intenções podem ser colocadas diante da igreja. Porque a sua maior intenção sempre foi aqui e sempre será, quando ele olha para Corinto e olha para o seu ministério, a glória do Senhor. Sua preocupação e a sua fraqueza destacam a glória de Deus. Isso legitima, identifica o evangelho na vida do apóstolo. Caso contrário, as suas limitações e fraquezas serão impedimento ao ministério.
É preciso que tudo isso seja explícito diante de Deus e da igreja. Então, o reconhecimento da igreja diante de um ministério autêntico e legítimo é algo que destaca a sua saúde. Uma igreja que não envereda para simplesmente qualquer ideia ministerial é importante. Gosto da história que o reverendo Júlio contava, que quando estava em Goiânia, uma irmã o abordou na porta da igreja e falou assim: nossa, só tem 2 pastores que eu amo ouvir. Um é o senhor, o outro é R.R. Soares. Não preciso dizer que acabou a noite dele. Diante de tudo isso, o reconhecimento precisa ser saudável. A igreja precisa ter essa proteção, essa condição de olhar e de se proteger diante daquilo que nos é oferecido. Nós estamos diante de uma imensidão de líderes, de mensagens que estão aí a todo instante, chegando no seu celular, nos seus e-mails, no seu Instagram. Você pode ouvir tudo e qualquer coisa sem necessariamente filtrar alguma coisa, se você não tem o interesse claro de enxergar tudo isso em contraste com o Evangelho. É o Evangelho, é a identidade do Pai, que deve nos trazer um conceito adequado de ministério. Em segundo lugar, o reconhecimento do Evangelho em seus apóstolos. Uma igreja deve recordar que o Evangelho conduz os apóstolos fracos, mas úteis em Cristo. Versículo 12 e 13 nos trouxe toda essa ideia, e o versículo 14 ao 17 vai continuar isso. Ele muda um pouco o tema aqui, trazendo essa justificativa para dar ação de graças a Deus. Ele quer graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em procissão triunfal. Tanto Paulo quanto os coríntios entendem que Cristo está presente em poder em seus apóstolos. Mas os coríntios imaginam que esse poder é inerente a um apóstolo. O apóstolo é poderoso. O apóstolo destaca isso. É como se o apóstolo recebesse o poder e ele incorporasse esse poder e ele fosse poderoso. Essa é a visão que de certa forma, a igreja de Corinto está tendo, que Paulo está destacando deles. Mas o poder de um apóstolo, ele manifesta o poder de Cristo. Paulo deve ensinar-lhes que o poder de Cristo permanece radicalmente extrínseco. É o poder de Cristo que está presente apenas na fraqueza de um apóstolo. Deus decidiu por sua vontade, livre vontade, de que ele não faria um apóstolo forte, mas que ele manifestaria a sua força num apóstolo fraco. É por isso que a Bíblia não esconde o caráter de Davi, de Abraão, de Moisés, de Pedro e nem Paulo. É na fraqueza que há a manifestação da glória de Deus. Então, o dom da salvação não é uma questão de receber algo, uma posse particular, mas o dom e a graça é um relacionamento de comunicação e troca. A nossa fraqueza, na qual Jesus, o crucificado, compartilhou até o último ponto, é satisfeita em seu poder. Então, queridos, é triste dizer, mas a nossa fraqueza não é removida de nós. Nós vamos ser fracos até o fim. Somos fortalecidos na força, no poder de Deus. Mas seremos frágeis e limitados até o fim. E o entendimento que a igreja deveria ter aqui, da salvação, precisa ser colocado, está fora de nós. É algo que Deus nos concede pela graça. Não é algo que brota da gente e nos faz assim, não. É o poder de sem Cristo não tem graça, não tem salvação, não tem poder, não tem nada, se tirou, acabou. Não é algo que você recebe para você e aí você se torna um super-homem. Um antídoto, apesar que o super-homem último dos cinemas é uma vergonha, mas isso não precisa entrar aqui hoje. A nossa salvação permanece fora de nós nesse sentido. Ela vem totalmente do Senhor.
E em relação a essa comunicação do Evangelho, há uma comunicação de fraqueza e poder no capítulo 12. Há uma manifestação no capítulo 8 de pobreza e riqueza. No capítulo 5, de pecado e justiça. No 4, fala de morte e de vida. Então, ele vai fazendo esses contrastes e ela alcança a sua realização em nós, a salvação, somente na ressurreição dos mortos, lá no capítulo 4. É lá que haverá a plenitude de todas as coisas. É lá que a nossa fraqueza se limitará para sempre. É claro que eu não estou dizendo, e nem Paulo aqui, que nós temos que nos acostumar com as nossas fraquezas. Não é isso. Paulo não está admitindo aqui que ele jamais vai conseguir alguma coisa. Não. Há uma luta pela santificação. Há uma luta para a glória de Deus. Há uma luta contra o pecado. Mas entenda, isso vem pela graça. Isso vem pela graça. Essa é a essência da mensagem de Paulo aos Coríntios. Ele apresenta aqui um retrato dramático da sua missão aqui apostólica, como um triunfo no qual somente Deus é o conquistador triunfante. Esse texto talvez é mal entendido, porque ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí você pode entender a palavra triunfo simplesmente como uma vitória. Então Deus me faz mais que vencedor. Você ainda usa outros textos para corroborar essa ideia. Mas você precisa entender que a palavra triunfo aqui é o triunfo romano. E essa palavra aqui é utilizada não para aqueles que estão ganhando, mas para aqueles que perderam. Esse triunfo romano que ele participa como um vencido, como aquele que foi capturado diante de uma batalha e ele perdeu. E ele vai à frente do general com a sua biga, recebendo flores, onde se queima incenso, onde há um sacrifício de touro, e ali as pessoas, e o líder proeminente dos conquistados é sacrificado no final, para que assim se mantenha e se destaque a glória de Roma. Esse triunfo que Deus o conduz é o triunfo da sua glória e do seu poder, mas ele é conduzido em fraqueza como um escravo conquistado. Ele entende diante de tudo isso, desse desempenho, que essa caminhada diante do próprio servo e salvador Cristo é uma caminhada de sofrimento para que Cristo seja manifestado. Isso muda como nós enxergamos as coisas. A ação de graças ausente lá no começo do texto, né, que ele não dá ação de graças pela igreja de Corinto, ele dá ação de graças exatamente por Deus, ela está ausente ali pela obra de Deus. Nós podemos entender aqui um belo entrelaçamento, porque ele fala lá no começo, né, na bênção inicial, Paulo está falando da bênção diante do sofrimento como conforto. Mas aqui, as ações de graças, na parte final aqui, nós podemos ver no seu relato os benefícios encontrados por Paulo nessa bênção. Ele fala e está dedicando tão somente ao sofrimento do apóstolo e à vitória de Deus. Lá Deus manifesta diante do sofrimento conforto. Aqui ele manifesta o sofrimento do apóstolo para a vitória de Deus, para a glória do Senhor. E tudo isso em face à obsessão dos coríntios pelo poder. Esse é o contexto. Esse poder, essa ideia de vitória. E o apóstolo, então, não pode ser considerado um homem de Deus diante de uma obsessão de poder, porque ele não é poder e ele não tem poder. É o seu fracasso diante deles. Como ele poderia apresentar benefícios e dádivas a eles, se tudo isso é para com Deus? É para Deus que ele dedica tudo isso. Paulo insiste no reconhecimento de Deus como o doador. A adoração daquele que é o doador, e não a adoração do benefício. Então essa descrição do relacionamento entre Deus e o apóstolo continua por toda a sua carta, e a obra de Deus no apóstolo tem prioridade sobre a obra de Deus no meio ou por meio do apóstolo. Ele está preocupado e ele está trazendo o que eu passo a vocês, é aquilo que Deus fez em minha vida, é aquilo que eu conheço do Senhor. E o que eu só posso passar para vocês, aquilo que vem dele. Há, de certa forma, uma passividade de Paulo, porque ele entende que é tudo pela graça, que é tudo pelo mover do Espírito. E ele simplesmente obedece, ele simplesmente se coloca em posição de ser utilizado por Deus.
Neste sentido, Deus não lhe dá propósito. Deus se dá. E pela fé, ele é conduzido. Não sou contra planejamentos. Não sou contra organização. Mas temos que entender que diante de todo e qualquer planejamento e organização, Deus é soberano para mudar qualquer coisa. Isso precisa ser entendido. A sua vida e as suas obras não estão em suas próprias mãos, mas nas mãos de Cristo. E Cristo crucificado e ressurreto. O versículo 14, então, nos traz toda essa transição abrupta, né? Essa ação de graças a Deus. E na ação de graça dos coríntios, Paulo espera que os dons são recebidos como dádivas gratuitas, não como benefícios que pertencem por sorte, natureza ou merecimento. Deus não concede. Há um desequilíbrio muito grande na igreja de Corinto. Deus abençoou, Deus manifestou dons de língua, dom de profecia, e vamos lá. A igreja tem. E a igreja, quando via a manifestação desses dons, ela olhava, você pode ver isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar uma igreja que começa a trazer uma valorização de pessoas que tinham dons mais interessantes no conceito dela do que outros. Então, aquele que profetizava sentava mais à frente, uma analogia aqui. Aquele que falava em língua sentava do outro lado. Mas aquele que só serve, aquele que só vai, ou aquele que só cuida, não entra, ou não senta, ou não come da ceia. Porque eles estavam valorizando as pessoas por aquilo que eles enxergavam, pelo desejo de experimentarem de algo, ou de sentirem algo maravilhoso. A ação de graças de Paulo é uma ação de fé e esperança, contrária a uma aparência externa, contrária a uma razão humana. Deus sempre leva o apóstolo em morte, em triunfo. Essa é a ideia aqui. Esse costume romano de celebrar o triunfo, de conhecer, né, de conduzir dessa forma. O ritual, então, incluía a queima de incenso, o sacrifício de touro, a execução de cativos. E o apóstolo aqui de Cristo é, portanto, levado à vergonha, à morte, com o seu Senhor sendo sacrificado. É essa figura que nós podemos ler quando ele fala de triunfo, de humilhação. Alguns comentaristas chegam a dizer que era melhor o suicídio do que sofrer aquela vergonha, aquele ultraje e aquela tortura diante de tudo isso. E Paulo inclui essa dimensão do triunfo em suas ações de graça. Pode entender isso? Nós que às vezes passamos por sofrimentos terríveis na nossa vida, quando vemos Paulo falar isso aqui, que ele está sendo conduzido em triunfo e ele está dando graças a Deus por isso. Arrepia e dá vergonha. Porque nós estamos vendo um evangelho muito pequeno. Nós estamos considerando muitas vezes uma ideia de reino e da utilização de dependência, de passividade nas mãos de Deus para ser usado muito mísero, ínfimo. E é por isso que diante dessa dimensão do triunfo, Paulo vai falar de que essa obra de Deus como espalhando o odor do conhecimento de Cristo. Ele usa a expressão no versículo 15, a fragrância de Cristo, um odor de morte para uns e um odor de vida para outros. Isso começa a ser chocante. Se você imaginar ainda a ideia do triunfo, ele vai caminhando ali, cativo, talvez algemado, talvez amarrado, em humilhação, em ultraje, recebendo toda sorte aí de pancadas, de sofrimento, de humilhação. Ele vai passando por tudo isso, e aí é uma ideia de que o incenso é queimado, e quando ele sente o cheiro do incenso, ele está pensando na morte que está chegando. Mas a morte para ele é vida. E a vida dos outros que sente esse cheiro de vida que deveria ser, é um cheiro de morte. Deus, não Cristo, é o sujeito, é o triunfador. É Ele que recebe toda a glória. Como o apóstolo que segue Cristo, Cristo é o prisioneiro e a vítima levada ao matadouro, e o Cristo ressuscitado continua sendo crucificado, como ele fala no capítulo 13, versículo 4. Há ainda uma identificação com Cristo crucificado, porque a palavra é a palavra da cruz. Não existe justificação
Não existe salvação sem um entendimento de cruz, sem um entendimento de substituição, sem um entendimento de pagamento dessa dívida eterna. Essa é a mensagem essencial da carta. Tanto que Lutero ficou famoso porque ele usou a teologia da cruz, conhecido como o teólogo da cruz, enfatizando tudo isso diante da apostasia, diante da ostentação do catolicismo romano. Lutero se levanta com a teologia da cruz, entendendo isso, revelado pelo apóstolo na carta aos Romanos. O poder de Deus, queridos, está escondido no sofrimento e na morte. Não foi assim com Cristo? Não foi assim no servo sofredor? Que era um homem sem nenhum destaque físico, sem nenhuma beleza havia nele. Quando alguém olhava para ele, mas esse daí de Nazaré, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas é esse que foi constituído como a graça de Deus para salvar o seu povo. Então a cruz, eu até conversava com o Daniel esses dias, e falava que eu não conhecia alguém que conseguia utilizar a palavra desconstruir de uma forma positiva. Todo mundo que utiliza a palavra desconstruir de alguma forma é pernicioso, ou é maldoso, cruel e distante da palavra de Deus. Mas olhando para a perspectiva do que Corinto enxergava de um ministério apostolar, Paulo está desconstruindo todas as pretensões deles. Está destruindo tudo isso, está reconstruindo algo de forma adequada. Tudo isso deve ser encontrado no conforto, na palavra de cruz e da cruz de Cristo. O apóstolo não tem nenhum complexo de mártir, mas ele precisa destacar a sua fraqueza e o sofrimento, meio pelo qual Deus revela a sua glória. Porque foi assim o sofrimento, por isso é chamado sofrimentos de Cristo. O sofrimento de Cristo não termina ali na cruz. Ele alcança o seu povo que sofre. Nós expomos Apocalipse e vimos que até o fim será assim. Sofre para a glória desse Senhor conquistador, o seu Pai. Então Paulo, ele dá graças a Deus pelo fato de Deus o conduzir assim, cativo, preso em um triunfo. Isso é paradoxal, né? Porque esse conhecimento de Cristo, ele vai manifestando por meio do apóstolo essa liberdade, a glória da palavra de Deus diante de tudo isso, mas o versículo 14 ele é paradoxal, porque somente nele Deus transforma a morte em vida e a vergonha em glória. Esse é o caminho. Não tem um caminho de eu vencer por mim mesmo e alcançar e assim glorificar a Deus. Não, o caminho estabelecido por Deus é de cativo. É de participar do sofrimento de Cristo. E diante da morte eu encontro a vida. Diante do sofrimento eu encontro o conforto. E assim glorifico a Deus. Assim Deus efetua a salvação. Assim o seu reino é anunciado. Na cruz de Cristo. O mundo foi crucificado. Assim como o apóstolo. Esse é o drama da salvação que está sendo postado aqui pelo apóstolo. Os sofrimentos de Cristo transbordam nele em abundância, como ele já usou. Então o apóstolo, ele é diferente desses outros pregadores reverenciados e estimados. Ele está aqui em um desfile de desonra, é um desfile de sofrimento. E a questão é que os coríntios não conseguem compreender nem a salvação e nem o ministério apostolar dessa forma. Não fomos salvos para sofrer. Não fomos salvos para sermos desonrados, para sermos enganados, para sermos humilhados. Nós fomos salvos para sobrepor o mundo. Eles não conseguem entender que a salvação não é para os prazeres terrenos. Que a salvação não é para esse desfrute. Acima de tudo, essa substituição se manifesta na atração dos coríntios pelos apóstolos, superapóstolos. Eles chegaram com a ideia, nós somos heróis, nós somos fortes, nós podemos todas as coisas. E Paulo chega, da mesma forma, com um discurso diferente. Eu sou fraco, eu sou sofredor, eu nada posso, e ainda assim glorifico a Deus.
Então, quando Paulo resume toda a sua vida e ministério aqui, ele se refere mais imediatamente à sua angústia em relação aos coríntios e essa preocupação diante de tudo isso. O versículo 14b ainda, ele nos coloca: manifesta o odor do conhecimento de Cristo em todos os lugares. O Cristo crucificado e ressuscitado não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Uma imagem olfativa, se é que existe isso. Não pode ser visto porque Paulo é fraco. Paulo não tem nenhuma beleza, não tem nenhuma força nele mesmo. Se olhar para ele, você não vê, mas você pode sentir o perfume de Cristo em toda a sua existência. Então não é uma questão de perceber pelos eventos, pela força, pela imposição. Não. O Cristo crucificado é para nós uma fragrância da vida ou o fedor da morte. Paulo está dizendo que ele é uma expressão do odor da fragrância. Então, a fé detecta a fragrância de vida e a incredulidade é apenas o fedor da morte. Quem não reconhece Deus como o triunfante, como o general poderoso, que tem todo o poder, não pode perceber fragrância de vida. Não há como isso. Então, toda essa referência ao odor lembra a ideia do triunfo, né? Que era acompanhado dessa queima de incenso e de tudo mais, mas é preciso ter essa perspectiva divina para poder perceber a forma salvadora que o apóstolo coloca-se como objeto. Esse odor perfumado, sobre esse duplo efeito de estar destilando claramente esse odor, essa ideia desse triunfo de Deus em todos os lugares. Paulo se vê fazendo assim a sua vida e o seu ministério, levando sempre isso, percebido de forma saudável por aqueles que têm fé e percebido de forma desagradável por aqueles que não têm. E ele está dizendo isso que a igreja de Corinto não tem. Por mais que ele reconheça a salvação, por mais que ele reconheça que ela está firmada, como ele diz aqui, estáis firmados, ele vê, de certa forma, a igreja caminhando para outro rumo, para outro ideal. Os apóstolos são um espetáculo para o mundo, para os anjos, para todos os seres humanos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, 9, mais de sofrimento e dor. Por isso, ele coloca no versículo 15, em Cristo, a fragrância de Cristo para com Deus. Toda essa ideia de que ele é uma fragrância é para o benefício de Deus, é para o benefício do Senhor. Nós claramente precisamos ter em vista aqui que esse aroma nos seres humanos, ele é uma fragrância de Cristo para Deus. Ele se oferece para Deus e não necessariamente para a igreja. Ele não tem como fazer um compromisso ministerial com uma igreja diante daquilo que ela deseja e quer, se antes ele é uma oferta de aroma que deve ser agradável, sacrificado, exposto, queimado para Deus. E se a igreja não reconhece que ele é essa fragrância para Deus, ela está buscando uma fragrância para ela. Você observa uma mudança de imagem aqui. É preciso entender um pouco melhor esse 14 e 15. O contexto do triunfo romano é mudado, é substituído, na verdade, por uma ideia de uma oferta de queima, de incenso, né, de um aroma suave. O resultado tradicional do triunfo romano agora se torna um sacrifício a Deus. Talvez se lembrando de uma referência à Páscoa, mas é claramente aqui uma ideia de que é o propósito salvador de Deus que é realizado no apóstolo. E ele foi para ser a fragrância de Cristo. E é de Cristo que Paulo é a fragrância. É a fragrância de Cristo para com Deus. Entre os que são salvos, entre os que não são salvos, uma fragrância agradável e um cheiro de morte. Tudo isso ele vem trazendo, e por isso no versículo 16... ele coloca, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para com a vida.
Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Essa frase é muito pesada. Porque ele não está falando só dos superapóstolos. Eles são suficientes para isso que eu estou expondo para vocês, para essa vida de sofrimento, de angústia. Há claramente o entendimento disso, mas não tem como Paulo não se incluir nisso. Não vejo Paulo se sentindo suficiente para isso, em momento nenhum. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é que pode fazer isso aí? Quem é que é capaz de buscar tudo isso? Então, a legitimação e a suficiência de um apóstolo está ligado a este tipo de entendimento, a essa busca, a essa passividade na ação de Deus. Ele está lutando pelos corações de Coríntios para que eles entendam isso, para que eles não busquem um evangelho de ostentação e de valorização daquilo que eles enxergam, mas pela fé, diante do sofrimento, daquilo que não pode ser visto, eles cheirem, eles sintam o poder daquilo que é a glória de Deus, que é o evangelho da cruz. Como é difícil para Paulo colocar tudo isso. Ele continua sendo insuficiente para o ministério apostólico. E ele entende que vai ser assim até o fim. É por isso que ele vai falando de tudo isso, né, como um chamado para falar em fé. Ele fala e ele anuncia porque ele crê. Não porque ele é capaz. Não porque ele tem condições. Mas porque ele crê no chamado e no evangelho do próprio Deus. Verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte de Deus. O verdadeiro ministério do evangelho é uma exceção e não uma regra. É fácil encontrar aqueles que vendem o evangelho. Não só hoje, mas também naquela época. Era fácil encontrar isso. E ele está dizendo, pois não estamos vendendo a palavra de Deus como muitos fazem. É um meio de vida, é um meio de ostentação, é um meio de realização. Homens se realizam nisso. Se tirar isso, se matam. Já aconteceu. Não por vergonha de não servir a Deus, mas por perderem o seu posto. A sua suposta autoridade, em meio de imposição diante das pessoas, simplesmente pela vaidade. Paulo está dizendo que ele não faz assim. Paulo não está reivindicando, os superapóstolos reivindicam. Por isso que ele vai falar no capítulo 3. Acaso eu esqueci o termo, eu estou me expondo para vocês novamente, eu estou buscando me aprovar para vocês diante de tudo isso? Não, porque ele não age diante de um acordo de negócios. O evangelho não é um negócio para ele. Não é isso que ele está buscando. A fé não pode ser vendida como uma mercadoria, mas ela deve ser comunicada, anunciada, indiretamente, não numa propaganda de ministério de trabalho. Não é o meu ministério, não é isso que traz resultado. É o poder de Deus, é o evangelho da cruz, é a glória do Senhor que pode trazer alguma coisa. Fora isso, arrogância e vaidade. A cruz, infelizmente, não vende bem em Corinto. Não é um produto tão aceito. Talvez. Com certeza, não talvez. Em nossos dias, a cruz também não é um produto tão bem vendido. Talvez você pode ir em algumas igrejas que vendem uma cruz. Ou tentam vender um evangelho de cruz. Mas não é o evangelho da cruz de sofrimento. Não é. A vida ministerial, ela não é algo destacado para a própria glória. Paulo aqui, ele diz que ele não é como esses vendedores ambulantes. Tem coisa que não muda muito, né? Esse termo de vendedor ambulante, naquela época, era aqueles que vendiam as coisas atravessadas, aquelas coisas que não eram tão legítimas, não tão conquistadas da forma correta, né?
Não estou negando que eu gosto da 25 de março. Mas esses vendedores ambulantes, eles atravessam, é algo paralelo. E eles o fazem, não na legitimidade do evangelho, mas o fazem na busca de uma vantagem pessoal. E Paulo está dizendo que ele não é um vendedor, um mercador do evangelho. Esse termo foi utilizado por Platão, quando falava dos sofistas, quando falava dos helênicos, que tinham uma mercadoria fraca, adulterada para ser colocada diante dos outros. Paulo está dizendo, eu não sou um vendedor ambulante. Estes têm motivos escusos, têm motivos duvidosos. E quando Paulo fala isso, ele está trazendo não uma busca de receber dinheiro para ele, alguma coisa. Pelo contrário, ele abre mão disso. Por mais que ele não é contra isso, porque a igreja deve ajudar a sua obra, deve ajudar o ministério, mas ele não quer, de certa forma, se impor a isso numa dependência, como os superapóstolos desejavam. Isso é uma reivindicação de sinceridade. Como eu falei antes, sinceridade é algo um pouco particular, né? Eu estou dizendo que sou sincero, como é que você pode averiguar isso? Como é que você pode saber disso? Paulo está expondo a sua vida diante da luz do Evangelho, para que todos vejam que a sua mensagem vem da parte de Deus. A sua autoridade não é sua, é de Deus. Não está nele, vem do Senhor. E a sinceridade do apóstolo é o canal pelo qual a palavra de Deus chega. Não há outro interesse na vida dele a não ser anunciar esse Evangelho, esse reino. É isso que ele está utilizando, sinceridade. Sinceridade não salva ninguém. Sinceridade não salva ninguém, não é isso. Ele está utilizando esse termo como uma exposição daquilo que é a realidade. Não é a sinceridade que leva a Cristo, não é a sinceridade que nos faz fazer uma obra boa, mas a sinceridade revela aquilo que somos e aquilo que temos. Por isso ele diz que nós falamos em Cristo, é por ele que nós falamos. A própria identidade do Paulo repousa em Cristo, no seu poder. Falar em Cristo implica em uma ação consciente e intencional, mas é de Cristo, é diante de Deus que ele fala. Porque ele termina assim: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Aí arrepia de novo. Que por mais que eu tenha o temor de falar a vocês, pelo amor e consideração que tenho, o que falo ecoa muito mais diante de Deus. Por isso, a visão de Paulo aqui, nessa questão, é como se ele fosse um prompter, ou aquela pessoa que fica embaixo do palco, e os atores estão ali, e ele fica ali embaixo do palco, ditando as falas daqueles que esquecem. Estão colocando. Já viram isso no teatro? Algumas pessoas ficam ali embaixo. A visão dele como apóstolo, aí isso quem coloca é Bonhoeffer também, né? Deve ser colocado, é como esse que fica colocado ali abaixo, anunciando a mensagem. E quem está vendo o que está acontecendo é o Pai. Isso está invertendo tudo. A igreja de Corinto está se achando a telespectadora, está se achando a avaliadora. Ela que vai avaliar, ela que vai ver se é bom. Quem faz isso é o Pai. E Paulo vai ser julgado como esse que está ali embaixo, se a mensagem, se aquilo que ele está falando provém do texto original, daquilo que o Pai escreveu, para que a igreja viva, anuncie e fale. Paulo nem aparece. Tem uma participação importante, mas diante da plateia, irreconhecível. As pessoas talvez nem sabem que ele existe. Essa é a essência do apostolado. Essa é a essência do ministério. Ao contrário do que os coríntios imaginavam, eles não são plateia. É Deus em cuja presença o apóstolo fala, que é o público, a ver a apresentação da sua igreja e o ofício ministerial do apóstolo. Terminando. Nossa percepção do Evangelho nos conduz a ver o ministério e a propagação do reino de Deus,
que não sejamos enganados por nosso coração e nem seguidos ou, de certa forma, iludidos por mercadores da fé, que estão em todos os lugares. Que a nossa oração seja: Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos conhecer o seu Evangelho e viver debaixo deste, custe o que custar, para a honra e glória do seu nome. Amém.